Ok, pessoal, a gente está aqui resolvendo a questão 22. Essa questão aqui é bastante interessante porque eu andei olhando na internet várias pessoas resolvendo essa questão aqui do jeito errado. Então eu vou resolver do jeito errado e depois vou resolver do jeito certo para a gente poder comentar os dois, ok? É o seguinte, ele diz assim, ó, João tomou R$200 a juros simples, de 5% ao mês. Ó, juros simples. Um mês após o empréstimo, pagou R$100 e um mês depois do pagamento liquidou a dívida. O valor desse último pagamento, ou seja, o valor da liquidação da dívida, foi de quanto? Então tá aqui as alternativas, a gente tem que descobrir qual que é a correta. Bom, vamos resolver usando o procedimento errado primeiro para poder discutir. Olha só, primeiro, o que as pessoas normalmente fazem? Aplicam a fórmula dos juros simples, ok? Que é essa aqui, ó. E é essa fórmula mesmo que vai usar, ó. Os juros é o quê? CIT. J é juros, C é o capital, I é a taxa, T é o tempo. Então, pensando que ele pegou R$200 de empréstimo, então o capital é 200, a taxa de juros é de 5%, então I é a taxa, que é 5 sobre 100. Então, depois de um mês, quanto que ele vai pagar de juros? Então, o tempo, um mês, ok? Então, você faz assim, ó, faz 200 vezes 5, que vai dar 1.000, aí 1.000 divide por 100 aqui, vai dar 10. Então, os juros, depois de um mês, vai ser de R$10. Então, olha só, ele pegou R$200. Aí, depois de um mês, ele não vai pagar R$100 aqui, ó. Então, ele vai ficar o quê? 200, tira esses 100 que ele já pagou depois de um mês. Então, a dívida dele, o montante da dívida vai ser o quê? Vai ser R$100 só, mais os R$10 de juros do primeiro mês. Então, a dívida dele, depois de um mês, é o quê? É R$110. Só que no próximo mês, quanto que ele vai pagar para liquidar isso aqui? Olha só, volta a aplicar a taxa dos juros simples aqui, ó. Juros simples é igual a CIT. Então agora a dívida dele passou a ser de 110. Então o capital é 110. A taxa aí continua sendo 5%. Depois de um mês, então o T é igual a 1. Aí você vai fazer o seguinte aqui, ó, 110 vezes 5 dá 550 sobre 100. Aí multiplica por 1, não vai mudar nada, então vai ficar 550 dividido por 100. Dividir por 100 é dar duas casinhas para a esquerda, então vai dar 5,50. Então, no segundo mês, os juros que ele vai pagar da dívida que ele tinha vai ser de R$5,50. Só que qual vai ser o valor do montante da dívida toda que ele tem? Claro que vai ser os 110 que ele devia antes, lá ó, no começo, lá no final do primeiro mês ele deve 110, depois de um mês ele vai pagar mais 5,50 de juros, então o total da dívida fica 115,50. Isso aqui está errado, não é assim que faz, porque na verdade você está fazendo o que aqui? Você sem querer, de uma forma, não sei, mas de uma forma indireta, você está fazendo o quê aqui? Você está aplicando a fórmula dos juros composto. Olha a fórmula aqui do montante da dívida por juros composto. É essa aqui, ó. Vamos calcular quanto que ele deve depois de um mês? Olha só. O montante da dívida aplicando a fórmula dos juros composto. É capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então assim, ó, o capital que ele pegou emprestado, R$200. 1 da fórmula. A taxa é 5%, 0,05. Depois de um mês, então o T é igual a 1. Troca o T por 1. 1 somado com 0,05 dá 1,05. Aí vezes 200 dá 210. Só que, olha só, isso aqui vai ser a dívida dele depois de um mês. Aí você vai e faz assim, ó, ele não vai dar R$100 para poder pagar a dívida? Para liquidar, depois de um mês, depois de um tempo de um mês, ele deu R$100. Então ele deve R$110. Então agora vamos ver quanto que ele vai pagar no próximo mês para poder liquidar a dívida. Então você volta com a fórmula dos juros composto aqui, olha só. Calcular o montante da dívida agora, lá no segundo mês. Você vai pegar o capital, que é a dívida agora, que é 110, ó, capital 110. 1 mais a taxa aqui é 0,05, continua dando 1,05, né? A taxa é 5%, a conta é a mesma, o T é igual a 1, então vai ficar 110 que multiplica 1,05, vai dar 115,50. Ó, o mesmo valor que deu em cima aqui, ó.
Só que você usou, na verdade, o quê? A fórmula do juros composto. Você achou que estava fazendo a conta com juros simples, e na verdade está fazendo com juros composto. Por quê? Aqueles 10 reais que você teve de juros do primeiro mês, aqui ó, esses 10 reais aqui ó, que você teve de juros do primeiro mês, ele está ajudando a compor os juros do próximo mês, que é esse 5,50 aqui ó. Então isso aqui é juros sobre juros, isso aqui está errado, não é assim que faz. O jeito correto de resolver é o quê? Você vem aqui e pensa assim, o dinheiro vai ficar aplicado 2 meses, na verdade. Ah, mas ele deu 100 reais para poder abater a dívida no primeiro mês. Mas não importa, o dinheiro ele só foi liquidar a dívida depois de 2 meses. Então você vem aqui e aplica a fórmula do juros simples, levando em conta os 2 meses, ó, os 2 meses em que o dinheiro foi tomado emprestado. 200 reais, que é o capital, a taxa é 5%, 5 sobre 100, o tempo é 2, porque só depois de 2 meses que ele vai liquidar a dívida. Aí você corta aqui 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo, vai ficar 2 que multiplica por 5, 10, 10 vezes 2, 20. Em 2 meses ele pagou 20 reais de juros. Só que o montante da dívida, o que é? É o capital mais os juros. O capital é 200, mais os 20 reais de juros que ele vai pagar depois de 2 meses, menos os 100 reais que ele deu lá no primeiro mês, para liquidar parte da dívida. Então ele vai dever o que depois de 2 meses? 120 reais. Esse aqui é o procedimento correto. Ó. Aqui você tem alternativa D de dado, ou seja, ele pagando 100 reais depois de um mês. Não importa, ele vai ter 10 reais de juros por mês. Sempre 10 reais de juros por mês, porque os juros é simples, não é composto. Então, esses 10 reais do primeiro mês não vai ajudar a compor os juros do outro mês. Isso seria juros compostos. É sempre 10 reais de juros a cada mês. Juros simples. A alternativa correta é a D de dado. Ok?